agora o aumento da renda familiar é de mais de 80%. Então, a nossa renda vai subir em quase 90%, foram 87% de aumento na renda familiar. Jamais pensaria, né, nisso há uns meses atrás, né? Meu nome é Viviane Aparecida dos Santos Isidoro, eu sou aqui de Barbacena, Minas Gerais, tenho 39 anos, sou microempreendedora individual. Eu sou casada com o Paulo e tenho uma menininha, Maria Júlia, de 2 aninhos. Antes de conhecer o Rodrigo, eu achava que eu lidava com dinheiro de forma saudável. Por quê? Porque todas as pessoas ao meu redor lidavam da mesma forma. Então, por exemplo, era comum a contração de empréstimos, de financiamentos, porque eu ouvi a vida inteira dizendo que era assim que pobre conseguia as coisas, eram assim que a gente poderia conseguir as coisas, que não tinha outra forma de fazer isso. Mesmo que fosse pago uma certa parcela de juros, né, uma certa quantidade de juros, para mim isso era normal, né, é o preço que eu preciso pagar para ter isso hoje. Não era somente em coisas muito grandes, não, em coisas pequenas mesmo. Por exemplo, vai comprar uma roupa, parcela, vai comprar um sapato, parcela, um celular, parcela, o carro, financia, a viagem, financia. Entende? É justamente essa a ideia, de que se você não tiver uma conta para pagar, você não tem nem o dinheiro e nem o bem. Então, foi esse o discurso que eu ouvi a vida toda. E era assim que eu também lidava com o meu dinheiro, até a MS 90. Então, somente quando eu entrei no endividamento e tive uma crise forte de ansiedade, que eu percebi que eu não podia continuar lidando com o meu dinheiro dessa forma. No meu caso, a justificativa foi que eu tive uma gravidez de risco. Então, eu tinha acabado de cancelar meu plano de saúde e engravidei. Eu tinha desistido de engravidar, eu tinha tido 2 perdas gestacionais antes da Maria Júlia, e eu tinha desistido de engravidar. Então, quando eu engravidei, eu já tinha cancelado meu plano de saúde, porque estava muito caro, né? Estava puxado para mim mensalmente. E aí eu engravidei e a gente cuidou da gestação toda como uma gestação de risco. Então, foram muitos gastos que eu não estava planejando, né? E eu tive uma diabetes gestacional, então eu tive que cuidar muito da alimentação, remédios, vitaminas, tudo muito caro. Então, foi nesse momento que eu deixei de pagar algumas coisas. Por exemplo, eu tinha um empréstimo pessoal e eu parei de pagar esse empréstimo. Eu tinha um cartão de crédito, e eu parei de pagar esse cartão. Então foi nessa fase aí. Depois veio a cesárea, eu não fiz um parto natural, né, um parto normal, eu fiz uma cesárea. A cesárea foi paga, né, tudo particular, hospital particular. Eu tinha um cartão de crédito, né, e aí nesse meio tempo, né, de gastos médicos, eu parei de pagar esse cartão. E aí, naquele desespero de que você precisa do seu nome limpo, eu aceitei um parcelamento, sabe, um parcelamento com muitos juros embutidos. Aconteceu a mesma coisa com o empréstimo pessoal. Eu parei de pagar esse empréstimo, aí uns meses depois eu aceitei um reparcelamento dessa dívida e a minha dívida aumentou quase que 100%. Então, desencadeou isso tudo. E aí eu fui, como se diz o Rodrigo, empurrando com a barriga, né? Você pega aqui, você põe ali, você leva aqui, você vai ali, para poder tentar consertar essa situação, mas que do jeito que eu estava fazendo, eu não ia conseguir. E aí eu fui, a Maria nasceu, eu acho que o meu ponto-chave foi esse, sabe? De querer parar essa situação, de querer dar uma vida melhor para minha família, uma expectativa de futuro melhor. Eu não queria que a minha filha tivesse a mesma relação que eu e o pai dela temos com o dinheiro. Eu não queria que ela passasse pelas mesmas coisas que nós passamos, essa angústia de não saber como pagar uma conta, de uma conta que está chegando ao vencimento, de você não saber como fazer para pagar. Às vezes você limitar a sua família, né? Por exemplo, não pode sair, não pode ir em algum lugar diferente, porque você tem contas a pagar, você tem compromissos a quitar. A gente passa constrangimento, né? Você não gosta de parecer desonesto, né? Ou de parecer também desorganizado. Apesar de você ser desorganizado,
você não quer parecer desorganizado, porque isso te constrange. Eu sou uma pessoa que eu tenho um trabalho comunitário, então eu sou uma pessoa bem vista na comunidade, sabe? Uma pessoa que é referência na comunidade, é modelo na comunidade, então você não quer, sabe, ferir a sua imagem. Então eu acho que parte disso um pouquinho também, de você está sendo uma pessoa que você não quer ser. Que lá no fundo você sabe que você não é, mas que houve algumas coisas que te levaram àquela situação. Eu estava fazendo tratamento psicológico, estava fazendo terapia, e eu sentia que o que eu estava procurando na terapia, eu não ia encontrar, porque tudo que estava gerando aquela minha ansiedade, aqueles problemas psicológicos, era justamente o endividamento. Então foi nesse momento que eu estava fazendo terapia que eu pensei, eu não estou tratando o problema, eu estou tratando o sintoma do endividamento, que no caso era ansiedade. Aí eu comecei a procurar pessoas, e aí eu comecei a assistir alguns vídeos, eu comecei no Instagram, seguir algumas pessoas que falavam sobre planejamento financeiro, e foi nessa que chegou para mim um videozinho do Rodrigo, né, como aqueles anúncios. E quando você escutou a primeira vez do Rodrigo, né, a frase de sair das dívidas em 30 dias e aumentar a renda em 90, o que que você pensou? Impossível. Impossível. Cara, tá louco, não tem jeito. Aí você pensa assim, é porque ele não sabe da minha vida, é porque ele não conhece a minha situação. Porque você sempre pensa que a sua situação é pior do que a de qualquer outra pessoa, né? Então, assim, você pensa, eu pensei dessa forma, não tem jeito. Mas, se tiver, eu quero saber o que que ele vai dizer, né? O que que ele vai prometer. Acho que a verdade foi essa. O que que ele vai prometer fazer? Porque isso é muito sério que ele está prometendo, né? Sair das dívidas em 30 dias, aumentar a renda em 90 dias, isso é muito sério. Então eu quis ouvir o que ele ia dizer, porque se ele falar algo que é pertinente, é o que eu estou precisando, é o que eu estou procurando. Então eu queria que fosse verdade, mas não acreditava que fosse. Então a minha participação na jornada foi exatamente essa. É aquela história, eu vou lá ver o que esse cara vai falar, mas eu não acredito, tá? Não acho que vai funcionar, não. Ele fez os vídeos, contou um pouquinho da história dele. A história dele é muito parecida com, acho que, de muita gente, né? A primeira relação que ele teve com o dinheiro, a situação de endividamento dele, algumas coisas que ele falava nos vídeos que a gente escutava o tempo todo, essa relação que hoje eu vejo que é uma relação doente, né, com o dinheiro, eu fui me enxergando naquelas situações. E aí, uma coisa que me pegou foi que o Rodrigo falava assim, mas você não tem culpa disso. Você não age assim por uma culpa, mas sim por causa de um sistema, de uma sociedade que foi criada assim, que cresceu assim, de uma educação que é assim. Mas ele foi lá, ali dando umas dicas, né, e mostrando o caminho. Porque nas 3 aulas da jornada, ele literalmente ele vai explicando, né, o caminho. Eu vi no Rodrigo uma integridade. Então, é mais fácil você confiar numa pessoa que você considera íntegra, né? De fato, eu vi essa integridade no Rodrigo, eu vi frases bastante pertinentes, assim, alguns puxõezinhos de orelha que às vezes a gente precisa tomar, né? Não é aquele discurso que você escuta o que você quer ouvir. É o discurso que você escuta o que você precisa ouvir. De repente você precisou ouvir a vida inteira e ninguém nunca te falou, mesmo que fosse óbvio. Então, quando chegou no final da jornada, eu tive vontade de continuar com o acompanhamento dele, entende? Porque, assim, tudo que ele falou era muito pertinente. Não era nada mirabolante, sabe? Não estava te vendendo um programa que você ia fazer é como se fosse uma receitinha de bolo. Ele não estava vendendo uma receita de bolo. Ele estava propondo literalmente uma mudança de vida. Ele estava propondo uma mudança de mentalidade. E era o que eu sentia que eu precisava. A Supera me deu o gás necessário para uma mudança de vida que eu estou fazendo. A verdade é que, assim, a ferramenta principal é a organização. Então, todos os elementos lá organizacionais eram muito novos para mim. Por exemplo, padrão mais, o próprio planejamento, né, do resultado econômico.
Eu jamais tinha pensado daquela forma, né, daquele jeito. Então foi completamente diferente, enfim, mas aí você tem lá todas as ferramentas que você precisa para seguir adiante. Hoje eu tomo decisões melhores e eu tomo decisões pautadas também no futuro, porque anterior, o que você é levado a pensar? Só se vive uma vez, vamos fazer hoje, porque o amanhã não nos pertence, né? E isso te induz a um erro muito grande. Claro que você precisa viver o hoje, é claro que você precisa aproveitar o hoje, mas você precisa também saber diferenciar o que é aproveitar, né? Então, hoje eu estou mais tranquila, né? Eu já passei pela terapia, então eu já estou de alta da terapia. Eu durmo melhor, né? Eu não tenho mais aquelas crises fortíssimas de ansiedade. Então eu passei a dormir melhor, eu voltei a comer melhor e agora eu tenho assim um horizonte, eu sei para onde ir. Eu estava perdida, completamente perdida. Eu pensei em estratégias para aumentar a minha renda e conseguir de fato colocá-las em prática, né? No meu trabalho mesmo, naquilo que eu faço hoje, né? Na confecção. E a gente implementou também algumas outras ações que também aumentaram a nossa renda. E eu comentei isso também com o Rodrigo, que o meu marido, deve ter uns 15 dias, ele recebeu, não, tem um mês mais ou menos, ele recebeu uma proposta de emprego que aumentava a renda, a nossa renda familiar, em mais de 60%. E aí a gente usou todo aquele conhecimento que a gente adquiriu sobre negociação, porque a proposta ainda não estava dentro daquilo que a gente achava que precisava que fosse, né? E aí a gente teve muita tranquilidade. Ele negou essa proposta, ele negou com muita tranquilidade, colocou o que ele precisava para aceitar de fato, né, essa proposta. E aí a gente pensou assim, não, está encerrado esse assunto, né? Mas tudo isso com muita tranquilidade. E aí, há uns 15 dias atrás, ele recebeu uma contraproposta. E agora o aumento da renda familiar é de mais de 80%. Então, a nossa renda vai subir em quase 90%. Foram 87% de aumento na renda familiar. Jamais pensaria, né, nisso há uns meses atrás, né? Os 60% já era excelente financeiramente falando, sabe? Mas privaria a nossa família de convivência, de lazer, sabe, de estar junto, de estar perto. Então, é aí o ganho das táticas de negociação, que é você ter a tranquilidade para analisar a situação inteira sem desespero. Ai, nossa, é 60% a mais. Poxa vida, a gente está devendo. Então, tem aqui, ó, então tá chegando 60% a mais de salário aqui. Isso aqui dá para resolver um pouco dos nossos problemas. Eu acho que a gente nem teria pensado nessa possibilidade de fazer uma contraproposta, com medo da empresa desistir, com medo da empresa recusar. Entendeu? E como não tem mais aquele desespero para pagar a conta, não, do jeito que tá, a gente tá bem, tá tranquilo. Então, a nova proposta é um acréscimo àquilo que a gente já está conseguindo viver. Então, que bom que veio essa proposta, que excelente que veio essa proposta, mas sem ela a gente já estava tranquilo. Então, aí agora é algo a mais, né? Porque não existe mais esse desespero, não tem, né? Então, a gente teve essa tranquilidade para pensar e pontuar aquilo que era necessário para que ele aceitasse a proposta. É valorizar mesmo o trabalho, né? O profissional, e ter essa clareza, essa tranquilidade para fazer uma contraproposta. Quando a gente recebeu a proposta final da empresa, que aí eu vi que além daquilo que ele tinha, né, pedido, colocado como requisito, eles ainda tinham acrescentado ainda um valor além na proposta, né? Então foi uma diferença de 27% da proposta inicial, fora vários benefícios, muitos benefícios que entraram aí nessa negociação. Então eu gostaria muito de agradecer a toda
à equipe Supera, e principalmente ao Rodrigo, por essa oportunidade de mudança de vida, de mudança de mentalidade. Talvez vocês não tenham noção o quão isso foi importante para mim, para minha família. Não somente a resolver a questão do endividamento, mas também me dar ferramentas para fazer aquilo que de fato eu preciso fazer e me tornar a pessoa que eu quero me tornar. Então, eu agradeço muito a Supera, né, e por estar comigo nesse processo. E eu tenho certeza que a partir de agora serão muitos avanços, né, muitos desafios vencidos e muita coisa boa ainda está por vir. Então, eu, Viviane, me tornei superavitária, saí das dívidas em 30 dias e aumentei a minha renda em 90 dias. É possível.